Hello, friends! Tudo bem? Pessoal, voltei de Salvador esse final de semana agora e estava conversando com a turma do ForMind de lá. E eu estava com duas garotas, eu falei de um tema que eu falo, eu acho que é o mais recorrente que eu tenho quando eu faço coaching individual, essas coisas assim, que depois eu me dei conta que eu nunca falei em algum lugar, assim, em áudio ou em vídeo ou no meu livro, alguma coisa assim. Que aliás eu tenho que até que incluir isso, porque de tão importante que é. A questão é que você tem um inimigo maior que o açúcar, maior que o vício, maior que a rotina, maior que o seu marido ou esposa que não te ajuda a você ter a alimentação que você gostaria de ter. E esse inimigo, ele está muito constante nas pessoas que querem emagrecer e não conseguem. E ele é individual, cada um tem uma forma de manifestar ele, e, e esse inimigo é a neura. E eu sempre pego no pé com relação a isso da neura. E a neura, vamos considerar assim de neura no sentido de ser neurótico com alguma coisa, de ter muita fixação, muita preocupação, excesso de preocupação com alguma coisa. Né? Então, esse excesso de preocupação pode ser, por exemplo, a balança ou o peso, ou a ginástica, ou a comida, ou a preocupação com a fome, ou com neura com relação a alguma muleta que você pode ter que era para te ajudar e acaba você ficando neurótico com isso, como por exemplo o calendário que a gente faz, né? Ou a própria academia. E a neura, ela, você pensa que é uma forma de te levar para o caminho, porque você é obcecado por uma coisa, mas ela não é. Isso ela não é. Ela faz o contrário. Se você está obcecado com alguma coisa, por exemplo, uma coisa que eu ouço sempre, a pessoa está fazendo dieta independente com nutricionista, qualquer coisa, que ela vai e daí ela se pesa depois de uma semana, então ela não emagreceu o que ela imaginou que estaria emagrecendo porque ela fez tudo certinho. Então, ela é neurótica com a balança porque ela queria ver um peso que ela não viu. Você sabe o que ela faz nesse momento? Ela larga a dieta. E é muito engraçado quando eu falo isso com quem alguém segue a low carb, paleo ou qualquer outra dieta de baixo carboidrato. Eu falo assim, legal, entendi, então você está triste, então você vai comer McDonald's por causa disso, né? Porque você não atingiu o peso e não faz sentido, e é isso que acontece. Porque, por exemplo, a neura nos desestabiliza, certo? E quando a gente fica triste, fica puto, desestabilizado, nós temos vontade de fazer o quê? De comer. De comer o quê? De comer omelete? De ovo? Bom, não existe omelete sem ovo, né? Mas omelete com ovo assim, ou você tem vontade de comer doce para o cérebro liberar aquela substância lá, a serotonina para você ficar bem e tudo. Então, mas olha só que loucura que é. Você sabe uma neura minha que eu sempre tive nos meus anos de tentar emagrecer? Sempre foi o seguinte, o que me atrapalhava muito e que não me deixava fazer era eu colocar uma data. E se você for pensar, colocar uma data, se você não tiver neura, faz sentido, né? Tipo assim, eu tenho que perder tantos quilos, então não sei o que lá, então eu vou perder tantos por semana e então eu tenho que estar pesando tanto em tal semana, porque daí tem aquela viagem, tem aquela festa. Então, ter uma data, para mim, era terrível. Era terrível, porque me deixava num grau de ansiedade muito grande. Então, eu furava, e daí, como eu tinha uma data fixa, eu não podia prolongar. Por exemplo, se eu jacava, furava a dieta no final de semana, eu não chegava e falava assim, bom, então aquela data que eu tinha daqui a 5 semanas, agora vai mais para frente, né? Porque eu comecei de novo. Não, porque a data era fixa por causa de algum motivo, algum evento, algum passeio na praia, alguma coisa assim. Então eu tentava radicalizar mais nesse espaço que sobrou. Eu tentava ser mais
ser mais radical mesmo, restringir mais a alimentação, fazer com menos calorias, essas coisas assim. E daí imagina, se eu já cheguei a furar a dieta, imagina se eu for radicalizar. Né? Daí que eu não conseguia mesmo, e a data chegando, tudo eu entrava numa vibe muito louca e chutava tudo e ficava mais deprimido. E geralmente, quem procura um coach, ele já está assim, muito, muito, muito na neura. Porque, imagina, uma pessoa experimentou a calça, está se sentindo gorda, está mal. Ela está mal. Então ela quer, não, mas como que eu emagreço? Então qual que é essa história de jejum intermitente? Né? É o que falo, é o que mandaram nas perguntas, né, da semana passada, que, que eu pedi para mandar perguntas, tudo, para a gente falar que eu ia fazer um Periscope ao vivo, que agora eu mudei, não sei quando você está ouvindo isso, porque se eu colocar em algum lugar, você pode estar ouvindo daqui uns anos, talvez o Periscope nem exista mais, mas eu acho que é mais legal fazer um live na minha fanpage, sendopaleo.com, que eu achei muito legal, porque já avisa todo mundo e não fica entrando gente de fora. Então, eu acho que eu vou fazer live na fanpage, curta lá minha live no sendopaleo.com, que eu separei um assunto muito legal para a gente falar essa semana. Mas voltando, então a pessoa já entra, já chega naquela neura de assim, como é que eu faço para emagrecer? Como é que eu faço para... Então eu quero fazer jejum intermitente. Daí nas perguntas da semana passada que eu cortei qual que é essa história de jejum intermitente? Calma, você nem regulou os seus hormônios ainda com a alimentação de baixo carboidrato. Você nem se adaptou, você nem passou pelo chamado ketoflu, das adaptações, que às vezes dá dor de cabeça, fraqueza, negócio, tudo. A pessoa quer para agora. Né? E não importa se você está num programa de 3 meses, um programa de 4 semanas. Se a ficha cair, se o corpo arrumar, se ficar tudo bem na última semana, você tem o resto da sua vida. Daí todo o peso vai chegar, você não tem que resolver nada num prazo determinado. O que você tem que resolver é a sua cabeça, que é o grande vilão nessa história. E daí eu tenho um podcast muito importante chamado Estado Emocional para Começar, porque ele diminui a neura. Porque a neura é você ficar naquele redemoinho, né, que é o exemplo que eu dou, de que você não consegue sair, que você vai, falha e fica mouse, e fica neurótico e falha de novo. E você não consegue sair dessa. E daí, quando você arruma o seu estado emocional, você começa a pensar mais claro. Então, ouça o meu podcast sobre estado emocional para começar. Né? Eu também falo sobre ele no primeiro workshop do ForMind que está disponível. Então, é muito importante você respirar fundo e falar assim, calma, vamos ver, vamos fazer o que precisa ser feito. Esse que é o mais importante para a gente pular a neura. E é mais engraçado que quando tá neura, tá assim... a gente recebe e-mails, eu e a Dani, assim, eu sei que a gente não tem que prestar atenção na balança, eu sei que muda a composição corporal, eu sei que não sei o que lá, eu sei, puta, mas é muito desmotivante não perder tanto. Tipo assim, que é uma solução que tem trocentos motivos. E se você está fazendo tudo certo, você está fazendo tudo certo. Porque você não veio de outro planeta. Você não tem que comer pedra, você não tem que comer musgo, viver de luz, tudo. Você tem que arrumar. E daí o seu corpo vai... E outra coisa, muda a composição corporal. Então, às vezes a pessoa dá resposta para ela mesma. O que ela está fazendo é só liberando a neura. E essa neura te coloca no estado de querer comer doce, sair. Por isso que eu falo, eu tenho um infográfico, que é só ir no sendopaleo.com e dar download, de 10 estratégias mensais, mensais não, né? Olha, eu já pensando em dívida, né? Olha só como é as coisas. 10 estratégias mentais para você se dar bem. E uma das estratégias é você alimentar o lado racional do seu cérebro. Porque, por exemplo, quando você tem qualquer outra dieta, tudo, você vai na nutricionista, você já tem um monte de coisas que você sabe, entre aspas. Você sabe que não pode comer gordura, você sabe que tem que comer baixa caloria, você sabe que tem que dar uma segurada e não comer mais nada, você sabe que tem que fazer muito exercício. Então, quando você vai lá e simplesmente pega uma dieta, antigamente, você... Por tudo que você leu a sua vida inteira, porque essa mentira foi contada nos últimos 30 anos, até essa semana saiu a bomba que 50 anos atrás
vocês devem ter visto em tudo quanto é lugar que saiu traduzido na Super Interessante, Jornal Globo, Folha, nos blogs, no meu Insta, tudo, que foi comprovado que pagaram 3 cientistas de Harvard para fazer uma pesquisa falando que associando a doença do coração, tirando a culpa do açúcar e colocando culpa na gordura. E um desses cientistas, depois ele foi trabalhar no governo como chefe de nutrição do departamento de agricultura, lembre-se, agronegócio, agrobusiness, que fez a pirâmide alimentar, demonizando a gordura, a primeira pirâmide alimentar de 1977, e colocando aquele bando de grãos na base da pirâmide. Voltando, você já sabe um monte de coisa, só que quando chega nisso do que está descoberto, de que essa a dieta, que a gordura não faz mal, que a gente tem que comer gordura, que a sensação de saciedade, que não tem que diminuir calorias conscientemente, forçando essas coisas, é tudo muito novo. Então, mesmo que você saiba, se você não reforça o lado racional, você vem com essa dieta não funciona para mim. Uma coisa maluca assim, né? Tipo, então você veio de outro lugar. Uma coisa que pode variar, que todo mundo tem sua individualidade, é a quantidade de carboidratos, quantidade de gordura, dos macronutrientes. Mas comida é comida. Comida de verdade é comida de verdade. Então não tem essa de você querer por causa disso, vou tomar shake, vou tomar... É a neura falando. E ela fala. Não, isso não funciona pra mim porque eu vou seguir aquela musa do Instagram, que ela tem um corpo lindo, que eu quero fazer igual ela, que também tem no workshop, que é o workshop número 1 do método Formind. Não existe, a realidade é outra. Uma pessoa que tem dificuldade de parar de beber e não tem que seguir o que eu, Teco, falo, porque eu nunca bebi na vida. Então, se eu posso beber um pouco, um dia tomar um porre, talvez alguma pessoa não possa. Se eu posso tomar vinho, se eu posso comemorar, talvez alguma pessoa não possa nem segurar a taça. Então, são realidades diferentes, mas nós somos todos seres humanos, não varia tanto assim. Então, comida de verdade é comida de verdade. Regular os hormônios é regular os hormônios. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que tem meu livro do Gary Taubes, trocentos blogs de informações, tudo, para quebrar esse paradigma. E a neura, ela é tão louca que eu lembro uma nutricionista que foi coach da Dani, que tinha um corpo super bonito, que ela soltou uma frase que a Dani mandou para mim, porque eu tive que gravar um áudio para conversar com ela lá do Rio de Janeiro. Ela falou assim: eu quero perder peso, não importa que seja de músculo. Olha que coisa maluca. Menina que treina, faz crossfit. Olha só a neura na fixação, no peso, na balança. E eu sei que vocês devem realmente estar pensando assim, nossa, é maluco mesmo. Mas vocês também fazem isso em algumas circunstâncias, gente. Então, imagina só, se você perder peso por causa de músculo, e perder proporcionalmente, você vai olhar no espelho e vai ficar igual. Ou então, se você perder só músculo, por exemplo, perde 4 quilos de músculo e ganha 3 de gordura, você perdeu 1 quilo na balança e seu corpo ficou muito mais feio, sua saúde ficou muito pior. Mas era o que ela queria ver. Então, foque no que você está com neura. Eu tive uma conversa com uma menina em Salvador que ela estava toda feliz com o calendário. Toda feliz, e como cada 4 semanas, ela falou assim, não, eu vim aqui pegar outro, porque olha só, calendário lindo. Ela fez os 28 dias, o calendário perfeito. Teve só um dia lá que ela considerou que deu um X, porque era aniversário de criança, que ela que estava fazendo os doces lá, ela comeu alguns para experimentar. Ela estava toda feliz. Eu falei assim, esse é seu último calendário. Ela falou, não, porque eu preciso, e justificando assim, já se rotulando, porque eu preciso, desses negócios. Eu falei assim, não, porque depois como é que eu vou? Depois eu não consigo fazer, porque eu já tentei outras vezes. Eu falei assim, exatamente nesse processo do Formind, que são de 3 meses, que você vai ficar sem calendário, mas eu tô aqui. Então, nós vamos conversar, e nós vamos fazer Skype, nós vamos fazer o que for preciso, e você vai conseguir sim. Então, você tem que reconhecer no que você está colocando. E não adianta se você acha que faz bem. Não é bom eu me pesar todo dia, porque me mandei no controle. Se é neura, se é obsessão, não é bom, porque você está dando muito poder para essa situação. Porque se acontece alguma coisa, essa coisa te destrói, porque você está dando muita importância. Então, qual que é a solução? Qual que é o que eu acho que é a solução? Primeiro, não dá muita importância para essas coisas. Então, se você tirar esses grandes eventos
como importantes, você acaba a neura. Não importa se o peso mudar, não importa a balança, não importa. E daí eu falei assim, Teco, o que importa então? Lembra do último áudio? O que o importa são os pequenos processos. Você lembra aquela que mandou assim, puxa, e eu falei sobre a meta, né? Sobre como a gente faz com relação à meta. Estou com 30 quilos, estou desanimada. Exatamente. Desanima. Então o que você faz? Você faz processos diários, pequenininhos. Então eu tenho que ter o dia que o calendário é isso. Eu tenho que fazer hoje. Hoje eu tenho que fazer o processo que eu tenho que comer, ou então eu vou para academia, ou eu vou. Você coloca o que você acha. Até eu dei exemplo do livro. Se eu tenho a meta de acabar aquele livro, eu tenho que esquecer isso e focar em ler 20 páginas por dia. Daí você vai falar assim, Teco, mas se eu não conseguir num dia cumprir, eu não vou ter neura? Eu não vou ficar se eu jogar importância no processo? Não, porque é pequenininho. Então, você sabe que não vai abalar nada. Por exemplo, ela me contou sorrindo que de 30 dias ela furou um. Né? Agora, imagina se esse um tivesse a neura de um poder furar, que não sei o que lá. Então, como ele fica pequeno, você volta no outro dia. Então, imagina que você tem a meta de acabar o livro e você está lendo 15 páginas por dia, 20 páginas por dia, todos os dias. Daí, num dia, você se prepara para dormir, o seu filho acorda, está com dor de garganta e você vai, tem que levar, não sei o que lá, você não consegue ir. Você vai ficar em crise por causa disso? Não, porque é tudo pequenininho, que não vai fazer grande diferença as coisas individuais. E daí você já foca de volta no outro dia. Você volta rápido. Não tem grandes efeitos. E o efeito é muito positivo todo dia que você consegue. E o negativo não é tão grande como se você tivesse uma neura de perder 5 quilos na semana, chega no sábado para se pesar e daí perdeu 2. Porque é uma semana, porque são 3 quilos de diferença e etc e tal. E eu acho que essa é a mensagem da semana que faz toda a diferença, pessoal. Faz toda a diferença. Então vamos lá, boa semana para todo mundo. E também lembrando dos relatórios. Preencha a planilha, manda as informações para a Dani. O que foi mais legal durante a semana, o que foi mais difícil, que nota que você dá para a semana. Não importa se você está comendo que nem um louco, uma louca, semana inteira. É oportunidade de a gente participar. É oportunidade do acompanhamento passar para individual, intenso se preciso, se precisar da Dani ou de mim. Tem gente que foge, tem gente que não dá satisfação, porque exatamente não está fazendo tudo certo, mas a gente não consegue saber. E daí a gente tem que ficar insistindo, manda planilha, tudo, e para descobrir. A gente teve um caso até de uma pessoa que era monossilábica, e daí a gente achando que tudo bem, na sexta semana foi falar que estava tudo errado, que não sei o que lá, que não... sendo que tem planilha semanal. Como que na sexta semana vai falar que não estava conseguindo? E não participava nos grupos, porque às vezes não participar dos grupos de WhatsApp, a gente tem que entender que algumas pessoas são mais tímidas. A gente tem que entender que algumas pessoas, às vezes, são mais fechadas, tudo, mas por isso que tem a planilha semanal. Beleza? Porque é um contato direto com a gente. É por isso que se acontecer alguma coisa, pode entrar em contato. O grupo é para erguer as galera, trocar receita, um incentivar o outro, um contar uma situação que está preocupado e outras pessoas que já passaram por isso dar dica, tudo e vamos embora. Ok? Então eu acho que é isso. Vamos em frente e boa semana para todo mundo. Beijo!